sozinho, pode ser perigoso, mas nem tanto. Por quê? É muito complicado você fazer uma regressão sozinho, porque você tem que trabalhar com o teu subconsciente. Eu posso fazer uma hipnose leve? Pode. Existem exercícios que eu técnicas e recomendo que o exercícios. paciente utilize todos os dias, 3 vezes por dia. Mas no caso da regressão, por exemplo, você tem que estar direcionando a regressão. Como que você pode estar com o consciente trabalhando, te direcionando e o subconsciente caminhando? Então o que acontece sozinho é você ter flashes, por exemplo, de outras vidas. Tá? É muito complicado você fazer um trabalho todinho, sozinho, de regressão. Tá, e com relação à pergunta do Neto, qual uma relação com as religiões, né? Não há relação nenhuma, porque a hipnose é uma ciência, é uma técnica de tratamento. É que existem inúmeros trabalhos que inventaram muita coisa, que você utiliza esse estado alfa da mente para realizar trabalhos. O yoga, por exemplo, você entra no estado alfa, tá? Mas não está dizendo, olha, você vai estar trabalhando com a hipnose, você está trabalhando com o yoga, por exemplo. Está no estado de relaxamento, que é o estado alfa da mente. Tem trabalhos de apometria que são muito espirituais mesmo, que entra dentro de alguma religião a nível espírita, que não é a técnica que eu utilizo, então eu não posso opinar muito sobre isso. Mas a hipnose em si é uma ciência e não está ligado com religião. Agora, Kátia, me conta na prática, como é que é a história? Qual a indicação de cada terapia para cada caso? Eu chego, marco um horário com você, vou para lá e como é que se transcorre essa consulta? Primeiramente, a gente vai conversar, eu vou falar das minhas aflições, angústias, ou você vai pescando isso? Como é que é? Conta pra gente do momento em que eu entro no seu consultório até a hora que eu saio de lá. Como é que se transcorre a coisa? Eu sou psicóloga, né? Então, você vai na primeira consulta, eu vou fazer uma anamnese, é evidente que você vai falando, eu já vou traçando seu perfil e vendo qual é a melhor técnica para determinado problema. As pessoas não têm um problema, ela tem inúmeros, né? Então eu vou traçando, depende do que você me fala, eu já vou lá marcando a sua fichinha. Nesse caso, a hipnose médica, nesse caso, o ideal é a regressão. Porque existem técnicas e técnicas, dependendo do seu problema. Então, primeiro é feito a anamnese, para eu saber exatamente o que eu preciso trabalhar e para eu saber se eu posso utilizar a hipnose com você. Que isso é um ponto de segurança, isso para mim é extremamente importante. Né? Já trabalho há 21 anos com hipnose, graças a Deus nunca tive nenhum problema, mas é o fundamental aí, na anamnese, você identificar se o paciente é passível de ser trabalhado com hipnose, senão eu vou fazer a terapia convencional. Tá? Se o paciente tem problemas fisiológicos, algum problema mental, se toma algum medicamento, tem medicamentos que toma, então o primeiro passo é a anamnese, para saber se é possível utilizar determinados trabalhos com hipnose. Bom, a gente falou no início do programa que a ansiedade é uma das causas que mais levam as pessoas a buscar ajuda ultimamente, né? Que é o problema dos últimos tempos, aí, a ansiedade. Se um paciente chega para você com esse tipo de problema, existe uma estimativa do tempo de cura para isso? Uma média? Depende de como você vai trabalhar em casa. A hipnose não faz milagre, isso eu preciso deixar bem claro, porque as pessoas geralmente acreditam que a hipnose faz milagre. Não faz milagre. Tá? Então não adianta você ir no consultório uma vez por semana, 1 hora, e os outros 7 dias da semana você ficar na agitação que todos estão, exatamente. Então existe um exercício que eu inclusive ensinei na última vez que eu vim aqui, né, que é a respiração. Você controlando a respiração. A gente fez no ar aqui com a Rafa, né, Rafaela Pascali. E você controlando a respiração, você começa a controlar a ansiedade. Então você precisa trabalhar, né? Eu ensino você a trabalhar e você tem que trabalhar o resto dos dias. Deixa eu ver o que mais aqui.
Soleric está perguntando como é que você trabalha na apometria. Você desdobra os corpos sutis sozinha, tem um grupo, encontra obsessores, como é que é? E também se você faz o diagnóstico de uma doença. Sim, eu sou psicóloga, minha formação acadêmica é em psicologia, tenho especialização em hipnose médica, que é um curso de pós-graduação. Eu sou pós-graduação em diagnóstico. Como eu expliquei, a apometria, eu trabalho de um modo bem diferenciado. Eu não faço desdobramento de corpos. Tá? Eu fiz o curso de apometria cósmica, que já é um trabalho diferenciado da outra apometria, né, que é essa que usa o desdobramento de corpos, onde você trabalha apenas o espírito, né, que são problemas espirituais. Realmente existem neste outro trabalho da apometria de tirar obsessores, que não é o que eu utilizo, tá? É o trabalho a nível espiritual, perdão, culpas, programas que você mesmo fez para você, a nível de regressão, como eu trabalho com regressão, também isso acontece muito. Então, uma vida passada você matou, aí você desencarna. Neste período intervidas, você diz que você vai pagar muito por isso. Tem um caso muito interessante que fala sobre esse assunto, de uma paciente que ela tinha distrofia muscular progressiva. Você já ouviu falar dessa doença? Já. Terrível. Quando ela me procurou, ela já não andava mais e não escrevia. E eu fiz trabalho com ela, em uma das sessões eu utilizei a regressão, e na vida passada ela era uma princesa, e a diversão dela era ir naquelas vielinhas e matar as pessoas, porque ela podia fazer isso, naquela época podia, né, fazer isso. E teve uma vez que ela foi sozinha e eles mataram a princesa, ela morreu. E nesse período intervidas, ela disse que ela ia nascer com essa doença, né, para pagar os pecados que ela cometeu. Só que foi algo que ela se predispôs a fazer, né? Então aí que eu utilizo o trabalho do perdão, né, o trabalho da culpa, porque na verdade ela realmente estava arrependida do que ela fez, ela não tinha que pagar nessa vida. No meu conceito, Deus não é punitivo, não é nem vingativo, nem mercenário. Olha, deixa eu até fazer uma parte a respeito disso aqui, que a gente falou um tempinho atrás, para quem entrou agora. A Kátia, eu perguntei se necessariamente precisava ser espírita ou espiritualista para uma regressão a vidas passadas, e a Kátia deu uma resposta que eu achei fantástica, eu vou recolocá-la para vocês. Ela diz que não importa se o que você esteja dizendo ali, que foi uma princesa e que matou, e que, enfim, a história que você esteja contando, se ela é fato, nem cabe à terapeuta, no caso a Kátia, saber se você foi isso realmente numa vida passada e se você teve essa vida passada. O importante ali da história é que isso, de alguma forma, seja produzido pelo seu subconsciente ou que você tenha realmente vivido uma outra vida, aquilo está ali, latente e te causando problemas, não é isso? Isso. É um só para dar um posicionamento a quem entrou e talvez pegue o programa pela metade e acha aí não, é um programa espírita ou católico, ou enfim, né? Só para te localizar quem entrou agora aí. Então não importa o conteúdo daquilo que você está carregando, seja ele verdade ou não, não cabe a terapeuta questionar, apenas é algo que está ali te incomodando. No caso, por exemplo, dessa paciente, se foi verdade ou não faz diferença, é um conteúdo que estava lá, e esse conteúdo que eu trabalhei, né? Então, que não existia culpa, fizemos o trabalho do perdão, que ela não precisava realmente ter essa doença. Ela realmente, hoje, dirige um automóvel, ela casou, né? Não que curou a doença, porque já havia feito estragos no corpo, ela fez uma cirurgia para endireitar o pé, porque já havia atrofiado, ela voltou a escrever, voltou a andar. Isso a gente está falando em quanto tempo, mais ou menos, de tratamento? Ela fez 2 anos de terapia. Que bárbaro. Estava curada, entre aspas.
Dá até para arrepiar. Muito interessante. Mais perguntas, questionamentos aqui, vamos ver. Onde é que eu parei? O Soleric está comentando aqui, a gente falou de que a hipnoterapia não faz milagres, ele está dizendo aqui que é verdade, que para fazer milagres tem que praticar muito. Um curso de milagres requer aí 1 ano, mais ou menos, de exercício. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Soleric, tem gente que faz milagre após 3 meses. Ele faz milagre com 1 mês. Ou até de um dia para o outro, existem milagres de um dia para o outro, é isso aí. O Soleric está ainda dizendo aqui, comentando que interessante, muito interessante o trabalho da Kátia, né? Que ele nunca tinha ouvido falar em apometria cósmica, que ele está achando muito legal. E isso que você explica nessa outra apometria, se é a auto-obsessão, o primeiro caso da obsessão. Sim. É uma auto-obsessão. Você mesmo se obsedia, né? Fala um pouco mais disso aí. Bom, a gente acho que tem que pedir um intervalinho. Tem. Pode ir sem break? Pode? Então a gente vai direto sem break. O assunto tá bom. Falando assim a nível espiritual, vamos dizer, existem realmente, como estudei, né? O obsessor, quando a pessoa fala em obsessor, sempre pensa que é alguém que desencarnou, né? E que está ali assombrando, obsediando, né? Existe realmente esse tipo de obsessor. Mas existe também o obsessor encarnado sobre o desencarnado, né? Então, por exemplo, morreu alguém que você gostava muito, que você amava muito, e você fica chamando essa pessoa. Ai, que saudade. Aquele lamento constante que nós temos, assim, uma tendência muito forte em fazer. É isso que você está falando? Às vezes pede pra ajudar. Perdi meu pai, o tempo inteiro eu tô me lamentando.